Perfeito, Gustavo. Eu que agradeço pelo convite. Eu que me ofereci inicialmente para participar da ideia do programa que você criou, vem desenvolvendo. Acho a ideia fenomenal, permite uma integração muito grande e eu acho que a gente precisa de mais pessoas com ideias como essa para que a nossa atividade, para que a nossa profissão seja mais valorizada. Então, vou fazer uma breve introdução da minha história, comentar um pouquinho do que o Gustavo já falou, falar um pouquinho do porquê do tema, por que eu escolhi o tema, e tentar trazer algo de relevante, tanto para o pessoal que está trabalhando no campo, que está vivenciando, que está fazendo análise de matéria seca, quanto para o pessoal que está na pesquisa. Então, a minha ideia é tentar contribuir ou trazer algo a agregar para todos os participantes. Pois bem, meu nome é Tiago Del Valle, né? Eu sou médico veterinário, formado lá na UFLA, em Lavras. Tive a felicidade aí de fazer mestrado no LPBL, onde eu fui colega do Gustavo durante 2 anos, praticamente 3 anos, né, Gustavo? Porque nós morávamos juntos também, fizemos uma amizade bem intensa, bem forte, né? E eu fiz doutorado também no LPBL, né? Defendi em 2018 e eu estou desde 2019 como professor aqui da Universidade Federal do Pampa, onde eu trabalho nos componentes, nas disciplinas na área de nutrição e produção de ruminantes, principalmente no curso de agronomia. Eu peço desculpas porque eu pedi para participar e eu acabei não participando ativamente dos outros encontros. Eu tive uma disciplina aí nas últimas semanas que a gente estava trabalhando com o pessoal lá de Maringá e acabou que eu não consegui estar presente. Mas eu gostaria de agradecer imensamente a todos e ao Gustavo pelo convite. Pois bem, conforme eu comentei, eu gostei bastante da ideia e do convite. Eu insisti bastante com o Gustavo para falar sobre o teor de matéria seca, porque inicialmente eu ia falar sobre aditivos. Mas quando a gente entra na universidade, quando a gente começa a trabalhar como professor, a gente é cobrado para dar as aulas que são redondinhas. As aulas que já têm começo, meio e fim, e a gente tem que seguir um script. Eu acho que é muito importante, de vez em quando, nós procurarmos sair do script, fazer alguma aula, alguma discussão que não centre em um capítulo de livro, que tente abordar mais de um tema. E pensando das últimas reflexões que eu tive sobre, principalmente na experimentação animal, talvez o teor de matéria seca seja um dos pontos básicos que mais me incita dúvidas e me traz uma certa discussão que eu acho que é importante que nós mostremos ou que nós aprofundemos. Vou fazer uma parte introdutória, acredito que já é comum para todos vocês, né? Então, quando nós fazemos ou quando nós avaliamos um alimento ou quando nós formulamos uma dieta, geralmente nós trabalhamos essa dieta com base na matéria seca. Ora, nós trabalhamos com a matéria seca porque é justamente na matéria seca onde estão contidos os componentes orgânicos dos alimentos. Os componentes que vão fornecer energia e os minerais, os nutrientes essenciais estão contidos dentro da matéria seca. Se eu tenho ingredientes que variam quanto ao seu teor de água, se eu tenho ingredientes que têm um alto teor de matéria seca, um ingrediente que tem um baixo teor de matéria seca, eu deveria corrigir, então, este teor de água presente nos alimentos. Então, consigo corrigir este teor de água e avaliar apenas a matéria seca. Então, por que eu
propus, ou por que que eu pensei em trabalhar com matéria seca? Nós temos visto, especialmente na pesquisa, uma grande dificuldade de calcular o teor de matéria seca de uma dieta. Nós temos percebido que a maioria dos grupos de pesquisa e a maioria dos artigos, principalmente os nacionais, trazem um cálculo de matéria seca enviesado. E isso traz uma série de consequências. Uma das consequências, que eu acredito que seja mais relevante, é que como o cálculo, como o valor de matéria seca da dieta está enviesado, eu tenho dificuldade de, a partir deste valor, fazer uma meta-análise para estudar qual o efeito deste teor de matéria seca sobre o consumo e o desempenho de animais em condições produtivas. Então, essa inconsistência que nós observamos, ela pode ser discutida ou explicada de uma forma muito simples. Então, eu vou fazer o beabá aqui para vocês, então me desculpem por apresentar um exemplo tão simples. Acredito que em muitos dos encontros vocês tiveram exemplos bem mais elaborados. Então, digamos que eu formulei uma dieta, e a minha dieta era 50-50. 50% volumoso e 50% concentrado. Correto? E o meu volumoso, a minha silagem, eu tinha silagem como único volumoso, ela tinha 33% de matéria seca, 7,5% de proteína bruta e 52% de FDN. O meu concentrado, que era responsável pelos outros 50% da dieta, continha 900 gramas por quilo, ou 90% de matéria seca, 25% de proteína bruta e 14% de FDN. A dieta é 50-50. Eu tenho uma parte de silagem e uma parte de concentrado, a matéria seca. Se eu for avaliar o teor de proteína da minha dieta, é bem simples, né? Eu multiplico 7,5% vezes 0,5%, que é justamente a inclusão da silagem na matéria seca, mais 25 vezes 0,5%. Isso vai dar o teor de proteínas de 16,3. Se eu for avaliar o teor de FDN, eu pegaria os 52%, né, os 520 gramas por quilo, multiplicaria por 0,5 e somaria com 14 vezes 0,5. Então, eu estou basicamente multiplicando a concentração do nutriente no ingrediente pela inclusão do ingrediente na matéria seca da dieta. Até aí bem simples. Alguém teve dúvida do que eu fiz? Show de bola, Thiago. Pois bem. O que nós temos percebido com uma frequência muito grande? As pessoas, então eu conseguiria multiplicar o teor do nutriente no ingrediente pela inclusão do ingrediente na matéria seca. Então eu conseguiria calcular o teor do nutriente na dieta, na matéria seca da dieta. O que nós temos percebido? Que as pessoas têm usado a mesma lógica para calcular o teor de matéria seca da dieta. Vocês veem o meu mouse? Vem, Gustavo. Sim, sim. Jesus Cardoso, boa noite. Perfeito. Só que nós temos que observar que o teor de matéria seca não está expresso na matéria seca.
O teor de matéria seca é gramas por quilo de matéria natural. Então, isso suscita algumas dúvidas. Realmente, este teor de 61,5% de matéria seca é o teor de matéria seca da minha mistura ou da minha dieta, no exemplo hipotético? Eu acredito que não. Pois bem, quando eu vou fornecer esta dieta para um determinado animal, digamos que eu vou fornecer 1 tonelada de matéria seca. Quando eu for fornecer 1 tonelada de matéria seca, naturalmente eu estarei ofertando 500 quilos de matéria seca de silagem e 500 quilos de matéria seca de concentrado, porque a dieta é 50-50. Para que eu ofereça 500 quilos de silagem com 33% de matéria seca, eu deveria pegar os 500 quilos e dividir por 0,33. Então, para que eu oferte 500 quilos de matéria seca, eu precisaria incluir ou ofertar às minhas vacas 1.515 quilos de matéria natural de silagem. Então, isso me forneceria 500 quilos de matéria seca de silagem. Mas a minha dieta tem mais 500 quilos de concentrado na matéria seca. Então, para ofertar 500 quilos de matéria seca de concentrado, eu deveria, então, pegar os 500 quilos e dividir por 0,9, que é justamente o teor de matéria seca do concentrado. Na boca do animal, eu estaria ofertando 2.071 quilos de matéria natural. E estes 2.071 quilos de matéria natural resultaria em uma oferta de 1 tonelada de matéria seca. Perfeito? Então, se eu pego os 1.000 quilos e divido por 2.071 quilos, eu chego no meu teor real de matéria seca da dieta. O valor correto é de 483 gramas por quilo, ou 48,3%. Percebam que o valor de 48,3, ele é um valor bem menor do que o valor de 61,5. Alguma dúvida do cálculo que eu fiz? Você vai colocar esse capítulo aí no livro O Homem que Calculava? Posso colocar, Gustavo. Eu tenho percebido que a maioria dos grupos de pesquisa não tem tomado cuidado de fazer essa avaliação. Principalmente no Brasil, onde nós trabalhamos com silagem, e na condição de Brasil Central, onde trabalhamos com silagem como volumoso único, muito dificilmente uma dieta de vaca tem um teor de matéria seca maior do que 50%. Muito dificilmente. Tudo bem com essa ideia? Perfeito. Então, a primeira dica que eu gostaria de deixar, e eu vou repetir mais uma vez para que fique bem claro, o teor de matéria seca da dieta não é o produto do teor de matéria seca de cada ingrediente pela sua inclusão na matéria seca. Eu posso obter pelo teor de matéria seca vezes a inclusão na matéria natural, ou mais corretamente fazendo este cálculo que eu mostrei para vocês.
Pois bem, isso é até certo ponto teórico, né? E eu acho que quem está na pesquisa, quem faz tabelas aí de composição de dietas, deve se atentar para que não erre esse tipo de cálculo básico. Mas o que é importante que nós deixemos claro aqui para quem estiver no campo? Uma das tarefas mais comuns e mais importantes que o nutricionista desempenha no campo é ajustar o teor de matéria seca de uma dieta. Geralmente, o nutricionista chega na propriedade e ele vai avaliar o teor de matéria seca do volumoso, justamente porque o volumoso é o componente, é o ingrediente da dieta que tem a maior variabilidade nos teores de matéria seca. Pois bem, eu cheguei na propriedade, então, seguindo no nosso exemplo lá da dieta 50-50, eu fiz a avaliação e eu tinha 33% de matéria seca. Esses 33% de matéria seca, se eu queria uma oferta 50-50, eu deveria ofertar 1.515 quilos de silagem, 556 quilos de concentrado, para que eu tivesse 1.000 quilos de matéria seca de dieta. Quando eu fiz isso, eu obtive, então, 16,3% de proteína bruta e 33% de FDN. Por que é tão importante que o nutricionista faça a avaliação do ajuste, faça a avaliação da matéria seca e realize o ajuste? Porque digamos que ele chegou na propriedade e o teor de matéria seca era de 33%, mas ele considerou como sendo de 30%. Ele falou assim, eu não preciso avaliar. Eu posso considerar que o teor é de 30% e fazer a dieta da mesma forma. Então, o que acontece? Quando eu considero um teor de matéria seca menor, eu acabo aumentando a inclusão do volumoso. Então, eu formulei a minha dieta para que fosse uma dieta 50-50. Mas eu errei 3% só, 3 casas decimais, na hora de avaliar a matéria seca da silagem. Eu errei pouco. E isso fez com que a minha dieta deixasse de ser uma dieta 50-50 e passasse a ser uma dieta 52-48. Por quê? Porque eu subestimei o teor de matéria seca do meu volumoso. Isso tem uma implicação óbvia na composição da minha dieta. A minha dieta que estava formulada bonitinha lá, 16,3% de proteína, ela já chegou na boca da vaca com 15,8%. Chegou no coxo com 15,8%. Eu já tenho um erro relativamente grande aqui. Eu tive, então, uma redução de 0,5% no teor de proteína e um aumento de praticamente 1% no teor de FDN. Percebam que a minha dieta, que eu posso ter caprichado ao máximo durante a formulação, ela não vai atender às exigências da forma como eu pensava. Não adianta eu refinar a minha formulação, eu ser o melhor formulador do mundo, se eu não consigo, se eu não vou na propriedade, se eu não avalio a matéria seca dos meus ingredientes. Então, toda vez que eu considero uma matéria seca menor do que ela é, eu subalimento os meus animais, porque eu acabo aumentando a inclusão do volumoso e reduzindo a inclusão do concentrado. Mas digamos que eu considere um teor
maior do que ele na verdade estava. Eu chute um valor lá de 35%. Quando eu chuto um valor maior, um teor de matéria seca maior, a inclusão de silagem na minha mistura, ela vai ser reduzida. Então, eu vou sair lá de 1.515 e eu vou para 1.429. Reduzir aí 90 quilos praticamente. O concentrado continua o mesmo e a relação passa a ser agora uma relação de 49 de volumoso e 51 de concentrado. O teor de proteína da dieta passou para 16,5 e o FDN para 32,4. Então, toda vez que eu superestimo o teor de matéria seca do volumoso, eu superalimento os animais. Então, daí a importância de nós avaliarmos o teor de matéria seca na condição da propriedade e sempre realizarmos o ajuste. Perfeito. Então, como que nós fazemos uma avaliação do teor de matéria seca? No laboratório e na fazenda. No laboratório, geralmente nós pegamos as amostras laboratoriais e se ela tem um teor de matéria seca abaixo de 80%, que é o que acontece com as amostras de volumosos, nós geralmente pré-secamos a amostra. Nós pegamos toda a amostra e colocamos na estufa com ventilação forçada, com uma temperatura relativamente baixa. Nós fazemos isso para conseguir reduzir o teor de matéria seca, o que aumentar o teor de matéria seca, reduzir o teor de umidade, facilitando o processo de moagem e de armazenamento da amostra. Então, esta amostra que saiu da pré-secagem, ela vai ser utilizada para as outras análises. E para que a gente estime o teor de umidade, nós complementamos a análise de pré-secagem com uma secagem definitiva, geralmente realizada em estufa a 105 graus por um tempo de permanência de pelo menos 12 horas, geralmente feitos em cadinhos de porcelana. Pois bem, acredito que a maioria de vocês já fez análise no laboratório. E, obviamente, nós não temos condição de fazer as mesmas análises em condições de campo. Nós não temos como ter uma estufa, nós não temos dessecador, balança de precisão. Muito dificilmente nós teremos esses equipamentos. Mas nós podemos ter um caster, podemos ter uma fritadeira de ar, né, uma air fryer, ou podemos ter um micro-ondas, que realizarão mais ou menos a mesma atividade. Então, o que vai acontecer nesses equipamentos? Com oferta de calor, nas duas primeiras condições, eu vou ter uma evaporação da água. Então, eu vou ter uma redução do teor de umidade. Então, eu vou repetindo o processo, eu exponho a amostra a essa condição de alta temperatura, isso vai fazendo com que a umidade vá reduzindo e eu consigo pesar a amostra antes e a amostra depois. E isso me permite, então, calcular o teor de matéria seca, seja na condição de laboratório ou na condição de fazenda. Qual que é a grande dificuldade na fazenda? Eu não tenho dessecadores e eu não tenho balança de precisão. Então, na condição da fazenda, geralmente, eu tenho um resquício ou uma certa contaminação da minha amostra seca com a umidade que está presente no ar. No laboratório, nós usamos dessecadores para evitar essa contaminação. No campo, nós não temos condição de fazer isso. Então, geralmente, a análise no campo, ela superestima o teor de matéria seca. Superestima levemente o teor de matéria seca. Perfeito? Então, vou seguir aqui
até porque senão nós não conseguiremos cumprir todos os assuntos que eu gostaria de abordar, mesmo que sucintamente. Uma das perguntas que eu gostaria de responder é se há algum erro na análise laboratorial. Se eu avalio a matéria seca de uma silagem em estufa, eu posso estar incorrendo em algum erro? Se eu tiver uma amostra de concentrado, uma amostra de capim, provavelmente o erro ele é bem baixo. Quando eu estou avaliando uma amostra de silagem, eu tenho sim um erro. Por quê? Porque quando eu incluo uma silagem dentro da estufa 105, eu acabo tendo a evaporação de alguns componentes voláteis que são componentes da matéria seca. Então, os ácidos orgânicos e o etanol, que são componentes da matéria seca, acabam sendo perdidos quando eu faço a avaliação da matéria seca em estufa. Eu trouxe esse trabalho do professor João Daniel, que trabalha lá em Maringá, trabalha bastante com Jesus, Jesus trabalha com ele, né? Onde ele propôs um cálculo para corrigir o teor de matéria seca avaliado em estufa, com base no teor de etanol. Ele propôs isso para silagens de cana. Então, por que eu trouxe essa informação? Justamente para mostrar que o valor, o teor de matéria seca avaliado em estufa, geralmente ele está subestimando o teor de matéria seca real. Para a silagem de cana, nós sabemos que esse valor fica entre 5% e 10%. E nós sabemos também que quanto menor o teor de matéria seca, maior o erro da estimativa. Uma silagem muito úmida, ela tem uma grande probabilidade de ter uma alta concentração de ácidos no líquido, uma grande quantidade, desculpa. Essa grande quantidade de ácidos orgânicos, ela pode ser perdida com uma frequência maior. Quando nós falamos de silagem de cana, que geralmente tem matéria seca baixa, essa correção estaria entre 5% e 10%. Não é uma constante. Quando nós falamos de silagem de milho, essa correção estaria em torno de 5%. Então, o erro que nós temos naquela avaliação realizada a campo acaba se complementando. Esse erro que superestimava acaba vindo de encontro com este erro que está subestimando, porque ambos os erros estão superestimando ou subestimando os valores ou os teores de matéria seca em torno de 5%. Então, geralmente, esses valores ou estas avaliações realizadas a campo, elas têm uma praticidade muito grande. Elas são aplicáveis com uma grande taxa de sucesso. O que é importante que nós tenhamos ciência é que nós estamos sujeitos a estes dois erros. E provavelmente este segundo erro, ele é maior quando o teor de matéria seca da minha silagem é um erro menor, é um teor menor. Ó, o meu slide ficou um pouquinho desconfigurado, né? E aí talvez a pergunta que a maioria está se fazendo até agora, né? Além de afetar a composição da dieta, então, o teor de umidade, ele afeta o consumo de matéria seca? Se eu tenho uma dieta com teor de matéria seca e teor de umidade maior ou menor, eu tenho um efeito direto sobre o consumo? Como que é esse efeito?
Conforme eu comentei no início, até pela dificuldade, pela baixa disponibilidade de dados confiáveis, de teores de matéria seca de dietas com alto teor de umidade e baixo teor de matéria seca, nós não temos revisões ou meta-análises que concluíram a respeito deste efeito. Nós temos avaliações que foram mudando ao longo do tempo. Nós temos algumas conclusões que elas foram mudando. Então, um dos trabalhos clássicos que são utilizados para discutir o efeito do teor de matéria seca sobre o consumo é esse trabalho de Lar e colaboradores de 1983. O que eles fizeram? Eles avaliaram 4 teores de matéria seca na dieta, variando de 78 até 40. Então, uma dieta bem seca, com 78% de matéria seca, e uma dieta bem úmida, com 40% de matéria seca apenas. Então, aqui estão os valores aproximados que esses autores observaram. Quando eles fizeram o experimento, o que eles observaram? Que o consumo de matéria seca ele foi reduzido à medida que o teor de matéria seca foi caindo. Então, dietas muito úmidas, elas reduziram o consumo de matéria seca. Dietas com alto teor de umidade, então, reduziram o teor de matéria seca. Pois bem, ele não teve nenhum efeito significativo aqui na produção de leite, mas é uma diferença na média considerável. A produção de leite saiu de 29,1 no tratamento controle, onde ele tinha 78% de matéria seca, e caiu aí 1,5 kg para os demais tratamentos. 1,5 kg de leite é muito leite, na média. O que explicaria, então, esta redução do consumo quando o teor de umidade aumenta, quando o teor de matéria seca cai? Esses autores, eles descrevem que alguns fatores podem estar relacionados. O primeiro fator que ele justifica, ou que ele menciona, é o aumento do teor de ácidos. Então, a silagem mais úmida, ela teria uma concentração, uma quantidade de ácidos maior. E isso inibiria o consumo dos animais. O segundo argumento seria que as silagens mais úmidas, ou as dietas com teor de matéria seca menor, resultariam em um volume maior de alimentos. E isso inibiria de forma física o consumo dos animais. E o terceiro argumento seria de que o rumen tem uma limitada capacidade de transporte de água. Então, se ele consome muita água no alimento, pela limitação de transportar a água, ele acaba reduzindo o consumo. Então, isso foi parar no NRC. Então, em 1983 foi publicado o trabalho de Lar. Em 1989 saiu o NRC, na sua 6ª edição. E lá eles falavam, havia essa frase, né? O teor de matéria seca é reduzido em 0,02 kg para cada 100 kg de peso vivo, para cada 1% de aumento no teor de umidade acima de 50%, quando alimentos fermentados são utilizados na alimentação. Isso pode parecer pouco, mas faremos uma simulação. Se eu tenho um animal de 600 quilos, isso representaria 0,12 quilogramas por dia para cada 1%.
Então, numa dieta com 40% de matéria seca, isso representaria 1,2 quilogramas de matéria seca por dia, que é uma quantidade considerável, que é uma diferença considerável no consumo de uma vaca. Pois bem, então em 89 o NRC foi publicado e nós passamos a utilizar esta equação. E eu penso que esta equação, que estava incluída no NRC 89, criou um certo receio dos pesquisadores brasileiros, o que fez com que nós deixássemos de avaliar corretamente o teor de matéria seca da dieta e fizéssemos um método Gerson de calcular, que foi exatamente o que eu mostrei lá no início. Toda vez que eu calculo daquela forma errada, eu tenho um teor de matéria seca maior. E isso permitiria, então, na cabeça de alguns, enviar os trabalhos para publicação no exterior. Pois bem, logo na sequência, em 1990, Robertson fez um experimento para avaliar o teor de matéria seca. Na verdade, ele fez 2 experimentos e ele publicou um único artigo. Ele mudou um pouquinho a forma de induzir a diferença entre os tratamentos. Ele mergulhou os alimentos em água por 24 horas antes da oferta. Ele mergulhou os concentrados, desculpe. E aí depois ele fez a homogeneização com a silagem e fez a oferta. Quando ele fez isso, avaliando dietas que tinham 35%, 45% e 60% de matéria seca, ele não observou diferença no consumo e em nenhuma das variáveis produtivas. Então, esse trabalho de Robinson, ele contradisse o que estava no NRC. Ele fez a umidificação 24 horas antes. Esse é um aspecto bem interessante quando nós discutimos matéria seca, porque os dinamarqueses, eles têm passado a utilizar essa estratégia que Robinson iniciou lá na década de 90 em todas as suas dietas. Eu não sei se alguém foi no evento do professor Núcio em 2017. O professor Christensen, um dinamarquês, ele apresentou os trabalhos deles com TMR compactada. Tiago, Alguém já ouviu falar disso? Oi? Tiago, eu sei quem foi nesse evento aí, quem foi o da Nylon. Ele estava lá junto com a gente. Toca Pois bem, o pau aí, muito bom. o que acontece na ideia da TMR compactada? Eles fazem uma pré-incubação, uma umidificação por 24 horas nos concentrados. E isso depois ele homogeneiza com o mineral e com o volumoso. Isso faz com que você tenha uma maior homogeneidade da mistura e reduz a seletividade. Então, todo o modelo nutricional deles foi voltado para trabalhar com TMR compactada. Então, as dietas dinamarquesas são dietas com baixo teor de matéria seca, com alta umidade. Segundo este trabalho de Storm e Christensen, de 2010, no Versailles, os animais aumentam o consumo, porque eles deixam de selecionar. Então, quando a vaca deixa de selecionar dieta e ela deixa de perder tempo fazendo seleção, ela acaba tendo um consumo maior. Pois bem. Então, essa ideia de que dietas com baixo teor de matéria seca reduziria o consumo, meio que caiu por terra. Mas alguns pesquisadores ainda continuaram, ainda seguiram
na lógica, pensando naqueles 3 aspectos que determinariam a redução do consumo: a concentração de ácidos, o volume ocupado e a limitação de absorção de água. Todos estes trabalhos que eu citei aqui, tanto os trabalhos de Christensen quanto o trabalho de Robinson, mostrou que provavelmente o rumen não tem uma capacidade limitada de absorção de água. Então, isso não seria o principal fator que inibiria o consumo. E também que o volume não seria um grande limitante. Mas ficou uma questão para trás, que seria a questão dos ácidos. Então, esses autores aí, em 2010, Felton e De Vries, fizeram um novo experimento, onde eles avaliaram justamente estes teores de matéria seca. Uma dieta seca com 56, uma dieta úmida com 50 e uma mais úmida ainda com 44. O que eles observaram? Que havia, sim, uma redução do teor do consumo de matéria seca. Mas eles avançaram na discussão e eles trouxeram uma discussão que, ao meu ver, é muito importante para a nossa condição de produção. Quando eu tenho uma dieta que ela é mais úmida, eu torno a TMR mais disponível para o crescimento de leveduras. Então, eu tenho uma condição aonde eu facilito o crescimento de leveduras. Essas leveduras vão consumir o ácido presente na minha TMR e vão fazer com que a temperatura aumente. Esse processo ele vai ser mais proeminente ou vai ser mais importante quando as temperaturas são altas. Perfeito. Então, por que a dieta compactada funciona muito bem na Dinamarca? Funciona muito bem na Dinamarca porque lá eles têm temperaturas muito baixas. É um país nórdico. Então, a temperatura baixa retém ou mantém a estabilidade aeróbia da TMR. A TMR não vai esquentar com temperaturas negativas. Na condição brasileira, se nós fizermos TMR compactada, o aquecimento será gigantesco e nós perderemos dieta no coxo. Os animais não comerão. Então, essa foi a explicação que Felton trouxe para a gente em 2010. Então, a partir destes dados, nós chegamos a uma conclusão, né? Nós chegamos a uma definição. Que quando eu aumento o teor de umidade da minha dieta, incluindo água na TMR, eu perco estabilidade aeróbia. Isso não é interessante quando a temperatura está alta, porque eu inibo o consumo. A única vantagem de fazer isso seria se eu tivesse com animais em final de lactação, com baixa exigência, onde eu quero evitar que eles ganhem muito score. Às vezes, na propriedade, eu tenho uma condição onde eu trabalho com dieta única ou poucas dietas, e eu quero inibir o consumo dos lotes de menor produção. Então, eu reduzo o teor de matéria seca e isso seria uma estratégia para controlar o overfeed ou superalimentação. Então, eu acredito que eu estou dentro do horário ainda, né, Gustavo? Horário estipulado. Eu gostaria de deixar... Tiago, eu Pode queria falar. só deixar claro aqui que é Gustavo, não é Gobeço, ok? Você fica à vontade no tempo. Ah, tá. O que eu gostaria de deixar, então, de considerações finais? O teor de matéria seca da dieta, ela é expresso na matéria natural. Então, quando eu faço o cálculo do teor de matéria seca da dieta, eu devo ponderar para a matéria natural. E eu devo realizar o cálculo de maneira adequada. Esse é o primeiro ponto, que eu acredito que tenha ficado claro. Se não ficou, nós podemos discutir a posteriori. O ajuste do teor de matéria seca dos ingredientes é fundamental
para que a dieta ofertada seja o mais similar possível à dieta consumida. Na verdade, para que a dieta consumida seja mais próxima à dieta formulada. Dietas de alto teor de umidade ou condição de água reduzem o consumo e a estabilidade aeróbia da TMR, quando é em condições tropicais. Em condições temperadas, eu posso fazer até a TMR compactada. Dúvidas, perguntas, eu fico à disposição e agradeço mais uma vez ao Gustavo pelo espaço aberto. Eu tenho uma dúvida aqui, ela é do Guilherme Cabral. Ô, Guilherme, você pode abrir o microfone e fazer ao vivo. Já imagino. Ô, Gustavo. Ô, Thiago, beleza? Fala, Guilherme. Tudo bem? Bom demais. Parabéns, viu, pela apresentação. Show de bola. Obrigado. Ô, Gustavo, é em relação ao que eu te mandei mensagem aí? Pode ser. Ô, Thiago, Ah. falei pro Gustavo aqui que você tá falando muito correto e bem pausado. Nem tá parecendo que você é de Muzambinho mais. Mas se eu não falar devagar, os gaúchos não me entendem. Ah, entendi. Então é por isso. Del Valle, parabéns Ué. pela apresentação. Eu tenho uma dúvida. Deixar claro para a moçada aqui, eu, o Guilherme e o Del Valle, a gente, por um período no LPBL, a gente trabalhou junto. É por isso a brincadeira. O Guilherme era iniciação científica do laboratório, fazia zootecnia lá na época. E a pergunta que eu tenho é assim, ô Thiago, fringir dos ovos, todo produtor de leite hoje que tem uma TMR no sul de Minas, ele acaba jogando uma água adicional nessa dieta. E muitas vezes essa dieta desse cara é um volumoso já de matéria seca baixa, vai ser uma silagem de milho já de matéria seca baixa, e ele já aderiu ao milho grão úmido. Então, se a gente for pensar, ele tem uns 70% da dieta dele pré-fermentada, antes de compor a dieta, pré-fermentada em forma de silagem de milho, mas pré-fermentada como grão úmido, e tem a matéria seca, tem a umidade do grão úmido que já é alta. Então, essas dietas, muitas vezes, elas já têm na própria composição dela ali uma matéria seca baixa, e a gente encontra universalmente o produtor acrescentando 3, 4, 5 litros de água por vaca dentro dessa dieta. Isso é o nosso batidão. Isso aí é o nosso batidão hoje aqui, o que é a realidade dentro do sistema de produção nosso aqui é uma dieta composta por esses ingredientes, sendo acrescentada água assim. Eu não sei, o Henrique está aqui, o Guilherme está aqui, não sei se tem mais gente aqui do sul de Minas, poderia complementar aqui comigo, mas assim, o que eu ia te falar é que não acrescentando água dentro dessa dieta, o teu entendimento seria um ganho de consumo. Olha, Gustavo, o que nós temos de informação hoje, e que está bem claro na literatura, quando eu acrescento água, eu acabo predispondo esta TMR à perda da estabilidade aeróbia. Isso ficou bem claro. Nessa condição extrema que você relatou, eu induziria o aquecimento da TMR. Eu induziria o aquecimento e redução do consumo.
esses trabalhos que mostram isso, eles deixam bem claro que isso seria uma estratégia interessante para animais superalimentados. Sim, Eles deixam sim. bem claro isso. Porque se eu tenho um animal superalimentado dentro da propriedade, eu acabo, se eu induzo a perda de estabilidade aeróbia, eu acabo reduzindo o consumo. Isso seria uma forma de eu controlar a score desses Tiago, animais. ô Tiago, vou tentar o meu sentimento assim relacionado a isso é eu quero um coxo estável. Por que que eu estou desestabilizando esse coxo? É a mesma coisa. O trato que a gente vai jogar na frente das vacas é um joguinho de palito, né? Que a gente vai arrancando. Às vezes tem uns palitos que tem que sair porque a gente não consegue, porque aquele ingrediente está caro. Mas para que colocar algo que vai derrubar o montinho, né? É isso, é mais ou menos esse recado, né? Mais ou menos isso a mensagem que eu queria deixar. Não tem, numa condição onde eu tenho temperatura alta, eu incluir a água, eu só tenho a perder. Eu só tenho a perder nessa Tá. condição. Dentro desse Mas, raciocínio, Ô, dentro desse Gustavo, raciocínio. Oi. ô, Thiago, só sim, dar um exemplo aqui também que eu tenho exemplo prático, eu já utilizei água, sabe? Mas o que que acontece? Talvez quando a gente tem uma silagem mais seca, e vamos pensar numa silagem próxima de 40% de matéria seca, mais ou menos, 100 grão úmido, aí você vai ter uma dieta aí dando mais de 50% de matéria seca, entendeu? mas você usou a água para fazer a adaptação ou usou a água direto? Não, a água, ela na verdade, ela é mais no intuito de baixar um pouco a matéria seca da dieta mesmo, principalmente para diminuir seleção. A gente vê que com silagem muito seca, normalmente tem uma seleção um pouco maior, sabe? Sim, exatamente, o que nós Baixar, comentamos. mas é baixar assim de 53, 54% de matéria seca para 48, por exemplo. Exatamente. Para 40, entendeu? Você acha que nesse teor aí mais ou menos de 48, essa média mais ou menos tem também essa perda de estabilidade e pode ajudar mesmo nessa seleção ou não? Assim, na seleção a gente vê que ajuda um pouco. Eu posso Não, na complementar seleção, pode antes que falar. Tiago, Se eu puder dar um pitaco também, não, nós vamos brigar, cara. Olha que legal, quanto tempo fazia que a gente não brigava, ó. já Pode coloquei a falar. luva. Ó, só matar o assunto do urubu aqui. É interessante para situações onde a vaca tem 24 horas na frente do coxo ou quando ela vai ser um piquetão e ela tem um tempo X de comida, né? Na frente dela. Falei isso aí e saí correndo. Depois nós terminamos. Não entendi nada. É diferente a vaca que está fechada, e ela tem oportunidade de ter alimento na frente dela 24 horas, a gente pode raciocinar uma coisa Ah, sim, em cima entendi. desse parâmetro. Outra coisa seria um piquetão, seria uma vaca que teria comida na frente dela num determinado Sim, período do dia. oferta limitada, né? Para essa vaca, a gente pode pensar na água como ajudar ela a conseguir comer naquele tempo. Sim, até porque o efeito negativo da água, que seria a perda de estabilidade ao longo do tempo, ele desaparece, né, Gustavo? Se a oferta é limitada, ela consome praticamente toda a dieta após a oferta. Quando eu coloco água, Guilherme, eu até não comentei isso na apresentação, mas quando eu incluo água, eu tenho o efeito de aquecimento a partir do momento que eu tenho tempo de permanência no coxo. Porque Certo. no Isso vai primeiro depender momento, também de quantos tratos, então, faz por dia, o intervalo dos tratos. exatamente, no primeiro momento eu acabo tendo uma redução da temperatura da TMR, porque a água geralmente está numa temperatura menor que o ambiente, né? Certo.
Só que ao longo do tempo eu acabo tendo uma redução da estabilidade. Tudo isso é muito subjetivo, Guilherme, e traz uma série de questões, porque não adianta nós ficarmos discutindo a água se o manejo do painel do silo não é adequado. Com certeza. Pode Mas você falar, Gustavo. questão do tempo, mas assim, nenhum trabalho mostra esse tempo, um número em cima disso. O número que é? O tempo por exemplo, se eu faço o trato 3 vezes no dia, 4 vezes no dia, quer dizer que aquele trato ali vai ficar 6 a 8 horas, mais ou menos. Mas o trato é remontado, né, É, Urubu? o problema é que é remontado, tem isso, verdade. Porque, não, mas piora se eu fizer só um trato, né? Aí seria muito pior. É lógico, aí agravaria o problema. Aham, beleza. Obrigado. Ô, Thiago e Gustavo, boa noite. Boa noite. Vou jogar uma e sair correndo também, quero saber a opinião de todo mundo. É uma impressão que eu tenho, tá? Quando a gente adiciona água na dieta, a gente tem 2 tipos de água nessa dieta. Água intrínseca, que é aquela água que está no alimento, né? Se estamos falando da silagem ou de uma forragem, ela tem já a sua umidade que está intracelular. E tem essa água extrínseca, que você colocou ela de forma livre. Dependendo da temperatura ambiente, isso os americanos, canadenses, dinamarqueses, tem bem menos problema, a água extrínseca ela evapora muito rápido, principalmente coxo que tem incidência solar. Então, às vezes você acha que está colocando uma quantidade boa de água, mas é uma água que ela vai volatilizar muito fácil. Então, acho que tem esses 2 tipos de controle. Quando a temperatura ambiente está muito alta, a adição, então, tem que ser mais repensada, que um pouco você vai perder por essa água estar evaporando. Eu tenho uma pergunta em cima, da pergunta, então. Será que eu tô lavando os nutrientes? Será que eu tô lavando os nutrientes num coxo descoberto? Eu posso estar lavando os nutrientes e o sol ser mais uma vaca no rebanho ali comendo nesse coxo? É isso? Boa pergunta do Tomer. Eu vou comentar do Tomer primeiro, depois do Gustavo. Quando eu tenho incidência de sol dentro no coxo, ou quando eu tenho um aumento da temperatura, se eu adicionei água ou não adicionei, em ambas as situações ele vai reduzir o teor de matéria seca. Reduzir o teor de matéria seca é um efeito protetivo para o crescimento de micro-organismos, porque levedura demanda atividade de alta elevada, atividade de água, desculpa. Então, silagens com crescimento de levedura são silagens que têm alta atividade de água, tem que ter água livre. E a presença de água livre é o fator predisponente. Quando eu tenho, nessa condição onde eu tenho evaporação, Gustavo, eu acabo perdendo basicamente umidade. E nesse processo, eu tenho perdas mínimas de nutriente. Até porque a gente não tem como quantificar essas perdas, ou os métodos convencionais não quantificam isso. Quando eu faço pré-secagem, eu uso 65 graus. E eu considero que eu não estou tendo perda de nutriente. Ok. Bacana. O que eu tô pensando é o seguinte, olha, vou jogar um próximo pensamento e ele é coletivo, com certeza. A gente pode criar, não existe isso, a gente pode criar um protocolo, a gente pode criar um protocolo, algo que nos ajude a achar todos os limitantes de consumo dentro de uma dieta. A gente não tem isso muito bem estabelecido, às vezes, eu acho. Eu acho assim que o programa, lógico que ele vai jogar para a gente que se você aumentou muito a fibra, a vaca vai comer menos. Mas eu não sei se eu fui claro no que eu falei aqui, mas é algo a ser ranqueado, sabe?
A gente não consegue corrigir todos os efeitos que vão afetar o consumo. Isso foi, por exemplo, a tentativa do NRC de gado de corte na sétima edição, e na oitava eles tiraram esses fatores de correção, né? Eu acredito que nós, no leite, não avancemos nesse sentido. Eu acredito que essa discussões como essa que nós estamos tendo, não serão contempladas por modelos nutricionais no futuro próximo. Sim, mas o diagnóstico que eu digo, seria para uso prático em situação de campo e levantamento de gargalos. Aqui pode ter um. Sim. Gente, alguém mais quer participar? Jesus, comente aí. Jesus perguntou bastante para mim do cálculo da matéria seca. Eu não sei se isso era muito óbvio para vocês. Tiago, boa noite. Boa noite, Roberto. Eu tenho uma pergunta aqui. Não, calma aí. Vocês estão juntos. Aí o Roberto vai fazer a pergunta aí no computador. Ele vai na dele, ele tá lá no outro quarto. Vocês são nota 10, viu? Ô, Roberto, parabéns. Roberto, parabéns pela Polar, viu? Parabéns pela Polar gelada. Me deu água na boca, saudade quando eu trabalhei aí embaixo. É muito bom, hein, Gustavo? Vem pra cá. É boa. Que isso, você tá muito bem. Você foi acompanhar um caboclo muito bom, ué. Não, né? Aquela frase que você sempre diz, andando com os melhores que a gente fica melhor ainda, não é? Andando com os bons que a gente fica melhor ainda. Não tem saída, não tem outra saída. Você não sabe o frio que tá aqui, Gustavo. Eu imagino, cara. Puta que o pariu. Bom, vou fazer minha pergunta aqui. É um assunto que a gente estava conversando quando nós fomos avaliar a parte de estabilidade aeróbica dos silos que a gente está acompanhando aqui. E era um pensamento que eu não tinha. Pode estar claro, mas eu não tinha. Quando a gente fala de estabilidade, a gente foca o olhar no coxo. E a minha pergunta é, Thiago, isso realmente começa no coxo ou vem direto do painel? Roberto, é óbvio que a estabilidade, ela começa, ou a avaliação de estabilidade sempre começa a partir do momento que eu tenho exposição ao ar. Então, quando a gente fala em estabilidade de TMR, nós estamos discutindo basicamente a estabilidade dos alimentos fermentados. Na maioria das vezes, silagem de milho, e na condição do sul de Minas, a silagem de grãos de milho, né? Quando eu vou organizar ou quando eu vou planejar os meus silos, eu tenho que criar o painel da silagem. E geralmente eu planejo para que o painel tenha um tamanho que me permita retirar uma fatia significativa diariamente, porque em torno de 20 a 30 centímetros da fatia do meu painel, ela é exposta diariamente ao ar. Então, se eu faço uma fatia muito pequena, se eu tenho uma fatia muito pequena do painel, eu acabo tendo uma exposição por um período mais prolongado. E aí todos esses problemas que nós discutimos de aumentar o teor de umidade, eles acabam sendo agravados. Na condição da propriedade, geralmente o técnico ele já planeja o painel e ele orienta a como manejar a silagem, para que o produtor consiga fazer um painel homogêneo, evitando justamente essas exposições prolongadas ao ar antes da oferta no coxo. Respondi a sua pergunta, Roberto? Sim, eu estava já comparando com essa questão de acrescentar água. Se eu tenho um painel que eu não consiga tirar uma fatia considerável, eu vou aumentar esse problema, como você acabou de dizer. Respondeu assim, obrigado, Thiago.
Na prática, Roberto, a gente, num painel mal dimensionado, muitas vezes a gente tem que achar mais boca para consumir esse painel até achar a estabilidade desse avanço. Você traz outra categoria ou pode até fazer algo desse tipo mais radical, porque a má fermentação ali vai prejudicar o consumo como um todo e muito, com certeza. Vamos deixar o Jesus falar aqui que durante esses dias todos, a coisa mais difícil que tem é fazer ele participar. Não, com muita coisa para fazer, mas boa palestra aí, Thiago. Parabéns. Ah, você acha que a gente está à toa, né? Faz só a palestra e mais nada. Não, nós estamos com uma disciplina acá com o Thiago e sempre cruzava os horários. Sempre era terça e quinta-feira, então Mas nunca... eu faço uma boa pergunta para o Thiago. Não, mas já está muito claro, não vem à minha cabeça a pergunta agora no momento. Pessoal que está mais engajado com a pesquisa aí, não sei se mais alguém, além do Roberto, Altieres. Eu não sei. Jesus, eu gostaria que vocês tivessem a oportunidade, revissem, relembrassem aqueles cálculos que eu mostrei lá no início, porque nós não podemos mais cometer erros tão básicos. 90% dos trabalhos que eu reviso tem teor de matéria seca errado. No campo, todo mundo sabe fazer, o pessoal que está na pós-graduação não sabe. Thiagão, Oi. muito obrigado. Não vai ser só essa intervenção do Thiago com a gente, vai ter outras. E te agradeço de coração. Continua interagindo com a gente ali no grupo. Muito obrigado por você estar fazendo parte dessa comunidade aqui. E agradeço a disponibilidade na tua sequência de terças-feiras dando aula, né? Que já está sendo prolongado. Só tenho a te agradecer e te espero aqui em Campestre. Muito obrigado, Gustavo. Eu estou devendo uma visita e conforme eu comentei contigo, eu pedi para entrar para participar efetivamente. Eu acabei não tendo oportunidade de participar da forma como eu gostaria. Nas próximas semanas, se Deus quiser, nós conseguiremos. Mas muito gostoso. Eu posso falar que muito gostoso passar 1h30 conversando de vaca entre amigos e poder te escutar aqui foi muito legal. Só te agradeço aqui mais uma vez e tamo junto. Obrigado, Gustavo. Não sei se mais alguém quer fazer alguma interação. Fica à vontade. Moçada, a gente vai despedir então. Até mais, boa Ficar noite. por aqui. Um abraço. Abração.